Capítulo 19. Reaprendendo a viver. Depois da morte de Evelyn, dediquei-me a constantes caminhadas pelos bosques de Kandur. Todas as manhãs eu passava em silêncio por aqueles mesmos locais que foram cenários de encontros mágicos, procurando rememorar os últimos bons momentos que vivemos juntos. Algumas vezes eu me surpreendia rindo sozinho de nossas brincadeiras. Em outras, uma melancolia profunda me invadia a alma, dobrando minhas pernas e puxando-me ao solo, onde eu chorava como uma criança. De vez em quando, eu fazia o passeio na companhia das pequenas gêmeas, que procuravam me alegrar a todo instante. Lu era tão sentimental que chorava só de sentir minha tristeza, impedindo que eu externasse minha dor. Em alguns momentos isso era bom, em outros, não. Mas era difícil evitá-las. Algumas vezes espiava para os lados para ver se podia passear sozinho e saía nas pontas dos pés para não chamar a atenção, mas logo elas surgiam de trás de alguma árvore, arteiras como sempre. Então, fazíamos nosso passeio, até próximo a uma cachoeira, onde eu e Evelyn costumávamos tecer planos para o futuro. Lá ficávamos, nós três, apreciando a bela queda d'água. Lua deitada sobre minha perna, sempre meditativa, despetalando alguma flor, e Sol sorria atrás dos pássaros com seus gritinhos pueris. Na verdade, eu devo muito às meninas. Sua espontaneidade era algo muito natural por serem crianças. Eu não via suas brincadeiras como algo ofensivo à memória de Evelyn. Esse clima festivo, principalmente de sol, resgatava-me de momentos de profunda tristeza em que meu coração parecia desejar parar de bater para sempre. Durante a tarde, eu participava dos estudos ministrados por meus pais. A vida precisava continuar e eles estavam sempre ali, ao meu lado. As gêmeas não desgrudavam de mim um minuto sequer. Pareciam duas guardiãs, cada qual sentada a um lado, como se estivessem ali com a tarefa de me proteger. Sol guarnecia o flanco esquerdo e Lua o direito. Sempre foi assim. Nunca compreendi por que elas escolheram essa forma. Não me lembro de tê-las visto em posições trocadas. Se eu tivesse para o lado de olhos fechados, saberia em que encontraria a esquerda ou a direita. E à noite, eu continuava ensinando-lhes tudo o que sabia sobre o vril. Em alguns momentos, esquecia que eram apenas crianças e explanava sobre conhecimentos avançados. Sol ficava perdida em seus pensamentos infantis. Já Lua captava tudo com imensa profundidade, formulando inclusive perguntas que eu jamais esperaria de uma criança, mesmo sendo uma Atlante. Um certo dia, quando as meninas brincavam pelos extensos gramados no topo das montanhas de Kandur, fiquei a observar, com o olhar perdido, a majestosa vista da floresta da encosta, com o oceano ao fundo. Naquele mágico local, Artemis havia feito um memorial a Evelyn, depositando suas cinzas. Minha esposa adorava aquela vista e dizia que às vezes sentia vontade de abrir os braços e voar com a força do vento, assim como fazem os pássaros que tanto a encantavam. Relembrando essas suas palavras, nem percebi quando comecei a materializar o vril em minhas mãos, como se estivesse brincando com aquele imenso poder, realizando movimentos semelhantes aos de um ilusionista com o seu baralho. Então, parei e olhei a energia pulsante do quinto elemento, que parecia observar-me também, e disse para mim mesmo, envolvido em profunda tristeza: eis o poder que cria e destrói. Naquele instante fugaz, recordei-me das palavras do pai de Artemis, no dia em que fui sabatinado pelo conselho do vril.
Espero, meu filho, que nunca chegue o dia em que você irá amaldiçoar essa energia poderosa que hoje o fascina. Sim, o dia de amaldiçoar o vril havia chegado. Ali, recostado na relva, observando as gêmeas brincarem, pensei que seria 1000 vezes melhor ser um simples camponês, sem poder nenhum, mas ter Evelyn ao meu lado até o fim dos meus dias. Meus olhos se encheram de lágrima e nem percebi quando Lua se aproximou e disse, com sua voz sussurrante, enquanto envolvia seus bracinhos em volta do meu pescoço: Evelyn se foi, mas nós estamos aqui, meu amor. A vida continua. A maturidade com que a pequena morena falou aquilo me causou forte impressão. Ela não parecia uma criança. Sol também era uma menina notável e provaria isso com o passar de todos os anos. No entanto, Lua parecia ter pulado a fase da infância, com seu comportamento notadamente maduro. Eu sorri, concordando com suas palavras, e lhe dei um carinhoso abraço. Obrigado, Lua. Não sei o que seria de mim sem vocês. Minhas doces meninas são agora minha única alegria. Enquanto isso, Arnak e Rio começaram a suspeitar de meu desaparecimento. Gadei e seus asseclas desejavam acompanhar todos os meus passos, mas por mais que monitorassem toda a ilha de Poseidon, não encontravam vestígios de meu paradeiro. A colônia de Kandur realmente estava bem protegida em dimensões superiores. Estava em uma frequência similar àquela onde se encontra atualmente a Arca da Aliança, construída a mando de Moisés, conforme narra o livro Moisés, em busca da Terra Prometida. No futuro, quem sabe aquele fantástico artefato retornará à dimensão primeva da Terra, assombrando os arqueólogos modernos. E fiquei nesse clima de nostalgia até que uma tarde ensolarada observamos aeronaves do exército de Atlântida Ocidental sobrevoando as montanhas de Kandur. Eu olhei para o meu pai e disse-lhe com serenidade: devo voltar para a capital. Eles sabem que costumávamos trazer os alunos para cá. Devem suspeitar de que criamos uma colônia nessa região. Ainda mais que o centro de treinamento na capital está praticamente abandonado. Meu pai fez um sinal de negação com a cabeça. Não é necessário. Eles não têm como nos descobrir. É impossível acharem o portal de acesso e o código da frequência. Eu concordei, mas insisti. Sim, eu sei, mas é melhor não despertarmos suspeitas desnecessárias. Vai ser bom eu voltar. Preciso rever a capital da grande ilha. Essa mudança de ares vai ser importante para a minha recuperação. Não posso viver eternamente isolado aqui em Kandur. Preciso oxigenar meu cérebro com novas paisagens. Atones concordou, mas disse compadecidamente: vá, meu filho, e caso a tristeza te assalte, retorne imediatamente. Não permita que a depressão se instale em teu coração, justamente onde a sedução das sombras possa te conquistar. Eu concordei com suas advertências e disse-lhe a saudação sagrada dos Atlantes da Era de Ouro. Que a paz do Espírito Criador esteja com você, meu pai. Em seguida, fui me preparar para a viagem. As gêmeas prontamente arrumaram suas malas e estavam juntas comigo no momento do embarque. Artemis sabidamente as proibiu. Elas torceram o nariz com a negativa da nossa grande mãe. Sol cruzou os braços sobre o peito e perguntou, com seu jeito infantil: como vamos proteger Andrei se não podemos acompanhá-lo? Todos riram, divertindo-se com a serenidade da pequena loirinha. Anos depois, elas provariam a todos que aquela determinação não se tratava apenas de um capricho infantil, mas sim de um impulso natural de sua vocação nata. Antes de partir,
Renovei meu compromisso de que retornaria imediatamente em caso de qualquer problema emocional. Beijei as gêmeas, prometendo-lhes que voltaria em breve e lhes traria algum mimo da capital. Parti com uma nave esportiva de alta velocidade e cheguei rapidamente a Poseidones. Sem demora, encontrei-me com Arnak, para assim evitar novas expedições militares pelas montanhas de Kandur. Ele me recebeu com um grande e afetuoso abraço e falou: Andrei, meu irmão, você não sabe o quanto sofri com a notícia. Evelyn era alguém muito especial para mim também. Eu sentia grande afeto por sua esposa, apesar de ela sempre me recriminar. Eu fiz um sinal de agrado pela sincera expressão de pêsames do meu amigo. Sim, ela era especial para todos, uma mulher única. Talvez jamais encontre alguém semelhante em toda a minha vida. E, na verdade, nem desejo isso. Acho que agora meu coração se fechou para sempre. Vou apenas dedicar-me ao trabalho, para tentar esquecer essa tragédia. Arnak, então, percebeu que era o momento de semear discórdia e falou: Andrei, eu percebo que o choque da morte violenta de Evelyn fez você apagar da mente as causas de semelhante desgraça. Pelo que fiquei sabendo, foi um homem da guarda pessoal de Atlas quem assassinou sua adorada esposa. Ele então mirou profundamente meus olhos e falou: Meu irmão, você precisa de um motivo para viver. Vingar Evelyn é esse motivo. Se você realmente a ama, desejará até o último de seus dias derramar o sangue do mandante do crime. Você já destruiu o instrumento do ato vil, mas o mentor ainda vive. Atlas deve pagar pelo mal que fez a nossa querida Evelyn. Lembre-se do sofrimento porque ela passou em decorrência da ambição desse maldito camponês. Enquanto Arnak falava, parecia que um filme da tragédia voltava a se desenrolar em minha mente. Ele percebeu e disse-me: Venha, vamos rever o filme dos acontecimentos daquela manhã para que você se conscientize do que devo fazer. Eu fiquei confuso e disse-lhe meio gaguejando: Arnak, eu não sei se estou pronto para rever aquela cena. Ele não me deu opção e praticamente me arrastou para uma sala preparada para aquela ocasião, e em silêncio acompanhamos cada lance daquele triste momento, despertando monstros que estavam adormecidos dentro de mim. Arnak apenas observava minhas reações, raramente olhando para a projeção das cenas à nossa frente. Ele queria estimular minhas reações para ver que em pontos especificamente ele deveria trabalhar para finalmente convencer-me. E não fazia isso por mal. Em sua cabeça, aquele era o caminho mais interessante e acertado para nós dois. Além disso, Arnak sentia muita falta de nossa parceria e desejava dividir essa experiência comigo. Rio era um grande amigo em comum, mas eu e Arnak éramos como verdadeiros irmãos, apesar da diferença entre nossas personalidades. A projeção ficou se repetindo na tela de cristal, desde o momento em que entrei no laboratório até o instante em que explodi o assassino e gritei desesperado para socorrer Evelyn. Virei o olhar para não mais ver aquela traumática cena, e Arnak disse-me com seu habitual tom irônico: Belo fim teve esse assassino. Gostei da explosão interna. Vou treinar essa técnica também. Eu então joguei-me na poltrona, olhei para o teto e suspirei sem nada a dizer. Depois de alguns instantes, voltei-me para Arnak e falei: Entendo o que você quer fazer e não recrimino, apenas te peço um tempo. Eu preciso meditar. Você me entende? Arnak ergueu os braços e falou de forma amável, com sua tradicional teatralidade, sempre dando entonação especial às palavras.
Mas é claro, meu irmão, fique à vontade. O que você precisar é só pedir. Eu estou às tuas ordens. E então levantei-me e já estava me retirando quando resolvi perguntar-lhe: Arnak, que motivo levou a aceitar entrar na guerra? Conheço você desde a infância. Sei que isso não lhe interessa em nada. Meu amigo de infância ficou sem palavras por alguns instantes, indeciso se falava ou não sobre aquele assunto comigo. Depois de breve reflexão, ele disse-me: Andrew, senta aqui. Eu retornei para as poltronas e aguardei suas palavras. Arnak ficou em silêncio por alguns segundos, com o olhar perdido, voltado para a paisagem lá fora, tentando rememorar os acontecimentos e planejando a melhor forma de me contar. Você se lembra de Ariane, irmã de Nereu? Fazia tanto tempo que eu não me inteirava das conquistas de Arnak que mal fazia ideia. Apenas disse-lhe: se bem me recordo, acho que você namorou há alguns anos. Lembro-me dela durante a cerimônia do novo ano solar, na época em que eu ainda era noivo de Evelyn. Ele concordou com um gesto. Sim, essa mesma. Pois bem, tivemos um breve relacionamento naquela época, mas logo me afastei, como sempre. Anos depois, tentei seduzi-la novamente, mas ela foi resistente. A cada nova tentativa de conquistá-la, parecia que ela se tornava ainda mais distante, certamente por não confiar mais em mim. Isso me deixou no início desconcertado e, com o passar dos meses, desesperado. Nunca tinha recebido negativa de uma mulher, não estava preparado para ser rejeitado. Quase surtei, e nessa mesma época GDI já tentava me convencer a apoiá-lo. Ele nem tinha ainda deposto o conselho de ancião. No início resisti, mas ele logo descobriu o motivo das minhas aflições e me ensinou uma técnica de hipnose irreversível. Ariane cedeu, então, aos meus desejos, mas depois que me saciei, voltei a perder o interesse por ela. Arnak ficou alguns instantes em silêncio, aumentando minha curiosidade. Fiz-lhe um sinal afetuoso e falei: E o que mais, meu irmão? Fique à vontade para desabafar. Você precisa desenvolver esses dilemas amorosos, essas paixões que surgem e desaparecem na velocidade de um relâmpago. Não são normais. Trata-se de um perigoso distúrbio psicológico e emocional. Meu gesto amigo o encorajou e ele prosseguiu: Sim, você tem razão. Bom, deixe-me continuar. Poucas semanas depois, Ariane apareceu grávida. Você não sabe como isso deixou perturbado. Eu não desejava ser pai, muito menos de um filho de uma mulher de raça vermelha. Como aceitar a ideia de ser pai de um mestiço? Ainda mais com a guerra entre as raças ganhando cada vez mais força. Ter essa criança seria uma loucura. O ódio racial aumentava rapidamente a cada dia entre os dois lados. Assim, recorri novamente a GDI e ele me aconselhou a provocar um aborto em Ariane, utilizando-me sutilmente do frio. Eu coloquei as mãos na cabeça e exclamei: Meu Deus, Arnak, o que você fez? O frio é sagrado, ele representa a vida. Jamais você poderia ter cometido esse sacrilégio. Ele deu de ombros e continuou: Já estamos fazendo coisas bem piores agora com a guerra. O que estou lhe contando foi apenas meu passo definitivo em direção ao lado sombrio, o momento em que constatei que não teria mais volta. Ele suspirou e prosseguiu narrando sua desgraça. Naquela noite, Ariane abortou a criança, sentindo fortes cólicas. Ela perdeu muito sangue e quase morreu. Contudo, percebeu que eu no dia anterior havia feito algo. Não conseguiu disfarçar durante os momentos em que eu passei ao seu lado. Alguns dias depois, ela me procurou e disse que contaria a Nereu
que eu a usei para saciar seus desejos sexuais e que quase tinha lhe causado a morte, para livrar-me do fruto da relação. Prometeu-me também que seu irmão me destruiria quando soubesse do fato. Então, eu me desesperei e cometi nova profanação ao vril. Utilizei a grande energia para provocar um dano no cérebro de Ariane. Eu desejava causar-lhe apenas uma amnésia na área responsável pela memória recente, com o objetivo de fazê-la esquecer-se de tudo. Infelizmente, o nervosismo fez-me errar o procedimento e ela teve uma paralisia geral e entrou em estado vegetativo. No dia seguinte pela manhã, ela morreu. Ele silenciou, mirou-me os olhos e disse: "Por favor, Andrew, não me olhe como se eu fosse um monstro." Eu apertei o ombro do meu amigo, suspirei e falei: "Não aceito o que você fez, porém entendo que você foi vítima da sua fraqueza sexual. Por isso, os mestres sempre nos aconselhavam na escola do vril a dominarmos nossas paixões inferiores. Eles temiam que um dia nos tornássemos escravos do mal e utilizássemos o poder do quinto elemento para saciar nossos desejos, em vez de promover o bem, que é a sua aplicação natural." Ele fez um sinal sincero de que reconhecia em minhas palavras a verdade e concluiu: "Eu pensei que o assunto tinha se encerrado ali, com a morte de Ariane. Entretanto, ela já tinha revelado o fato a uma prima que, ao descobri-la morta, imediatamente informou Neureu de tudo. Ele é mais forte que eu com o vril. A única forma de escapar de sua ira foi aliar-me a Gadeir. Desde então, virei seu fiel assessor e, ao mesmo tempo, refém dessa situação. Afastar-me de Gadeir significa assinar minha própria sentença de morte." Arnak me olhou com os olhos úmidos e falou: "Nossa força unida poderia evitar a vingança de Nereu. Mas, meu irmão, você não estava mais aqui. Já havia partido para o mundo primevo. Não pude, nem ao menos, me aconselhar com você. Não tive escolha. Entreguei-me docilmente ao rigoroso comando de Gadeir." Ele silenciou e ficou aguardando minhas palavras. Eu me levantei e aproximei-me da janela, olhando para o parque em frente, perdida em meus pensamentos, imaginando como tudo aquilo poderia ter acontecido e me perguntando sobre que forças sinistras viviam dentro de nossos corações para sermos alvo de tantas desgraças. Arnak não resistiu a guardar minha manifestação e disse: "Você deve estar me odiando." Eu saí das minhas reflexões e falei, de forma amável: "Não, na verdade sinto apenas pena. Pena de você e de mim. Veja no que nos tornamos. Nascemos para sermos personalidades fundamentais no futuro de nossa pátria, mas nos transformamos em marginais, criaturas sombrias. Fracassamos em nossa missão. Era para sermos luz, mas nossas almas, imperfeitas, só conseguiram vibrar na frequência das trevas. Por um tempo, enganamos todos e nós mesmos, mas a verdade sempre aparece. Nossa real condição espiritual falou mais alto e abafou os anseios que tínhamos de vencer o mal que estava enraizado nas profundezas de nossos corações. A máscara caiu. Só nos resta sermos nós mesmos e contar com a infinita misericórdia do Espírito Criador." Eu, então, agradeci-o por sua sinceridade em me contar francamente aquela história, dei-lhe forte abraço e saí do prédio. Caminhei pela esplanada dos edifícios administrativos da capital Atlante e depois segui para a Grande Pirâmide. As pessoas que passavam por mim realizavam escandalosas reverências como se estivessem na presença de um rei. Os guardas tratavam-me como um comandante superior.
Todos guardavam ansiosos que eu fosse o peso que faltava na poderosa balança do vril para que a raça branca ganhasse a guerra. Ao chegar adiante de meu antigo local de trabalho, dirigi-me ao templo da chama de Antúlio e lá observei que o local da meditação estava abandonado, com objetos derrubados ao chão e a chama eterna apagada. Se até mesmo os imortais tinham nos abandonado, por que prosseguir lutando contra nosso destino? Pensei. Depois, segui até o amplo salão, onde eu e Artemis tínhamos penetrado no misterioso espelho de cristal, adentrando na dimensão superior do mundo espiritual. Retirei a cortina delicadamente e me ajoelhei em frente ao imponente espelho. Fiquei ali por muitos minutos, a olhar minha imagem e orando fervorosamente para que o portal se abrisse e eu pudesse me encontrar com Evelyn no reino dos imortais, pelo menos uma única vez. De joelhos, com as mãos unidas e com o rosto banhado em lágrimas, implorei com todas as minhas forças a bênção de encontrar a luz do meu viver, nem que fosse apenas por um breve minuto, mas nada aconteceu. O espelho nem mesmo ficou opaco. Irritado e ainda deprimido com a história de Arnak, levantei-me e arremessei um pesado cristal contra o espelho, rachando de cima a baixo. Em seguida, caí de joelhos e comecei a chorar de forma descontrolada, até que senti uma delicada mão tocar meu rosto. Era o mestre Kondo. Ele sorriu e me disse, com sua voz sempre suave e carinhosa. Algumas vezes, ele também não me responde. Nem sempre os imortais podem atender-nos. Temos de ter fé e confiança no Espírito Criador, pois ele sabe melhor que nós quais experiências podemos ou não vivenciar em determinados momentos de nossas vidas. Compadecido com a tragédia que eu estava vivendo, ele prosseguiu dizendo: Andrew, meu filho, coloque teu destino nas mãos de Deus e não se desespere quando as coisas não acontecerem como você desejar. Os desígnios do Criador, vez ou outra, são-nos estranhos, porém existe uma finalidade maior para isso: educar nossas almas. Eu me sentei no chão, enxuguei as lágrimas e disse-lhe: compreendo a sabedoria divina. O problema é aceitá-la. Algo me impede de conformar-me. Já começo a sentir. Kondo percebe minha indecisão em completar a frase e falou: entendo. Você começa a sentir o desejo da vingança pela morte de Evelyn. Eu abaixei a cabeça e gritei: sim, sim. Eu sei que é um ato irracional e que só vai me prejudicar, mas não consigo controlar esse vulcão que nasce dentro de mim com tanta força. O mestre Atlante sentou-se ao meu lado no chão e falou com serenidade: os capelinos que reencarnaram na terra de Poseidon foram abençoados, você sabe bem. Tiveram a oportunidade de renascer em um ambiente propício à felicidade e à paz, mas não se conformaram com o paraíso. Receberam a dádiva de evoluir pelo caminho do amor e da sabedoria, auxiliando os pobres irmãos que reencarnaram no mundo primevo, porém desprezaram essa bênção e seguiram pelo caminho das lutas fraticidas. Na vida futura, nascerão no mundo das dores, para evoluir por intermédios dos mecanismos de dor e sofrimento que elegeram para si mesmos. Ele suspirou, olhou para o teto, ricamente ornamentado com prata, ouro e oricalco, e prosseguiu. Uma vez um aluno me perguntou por que Deus permitia que os povos do mundo primevo da terra sofressem tantas privações. Eis aí a resposta.
porque eles não sabem viver em paz, seguindo o caminho do amor. Então surge o sofrimento como a natural resposta às suas ações. Almas imperfeitas necessitam da dor para despertar. O caminho da sabedoria e do amor lhes é tedioso e incompreensível. Eu olhei para o mestre com atenção e falei-lhe: sim, isso é simples e óbvio, assim como sabemos que o sol nascerá no horizonte todas as manhãs. Talvez seja esse meu caso. Evelyn apenas mantinha-me naturalmente sob o controle. Sua simples presença era suficiente para me afastar do caminho das sombras, mas agora ele concordou com o gesto e exclamou: exatamente. Agora a decisão depende somente de você. Luz ou treva? Amor ou ódio? Compreensão ou vingança? E digo-lhes mais, Andrew, não será uma resposta racional, porque você conhece os mecanismos da vida criada por Deus. Você sabe onde se encontra a razão. Sua decisão será fundamentada nas conquistas de seu coração, onde simbolizamos as emoções humanas. É lá que brotará o caminho que você seguirá. Cabe somente a você decidir. E você não vai tentar me dissuadir de seguir pela estrada do mal? Kundô sorriu e respondeu: você já tem todas as informações. Nada mais tenho a lhe dizer. Agora só resta saber se você vai seguir o caminho do bom senso, com base em fatos, ou decidirá alucinar em cima de uma realidade imaginária que você criou dentro da sua cabeça. Evelyn morreu, isso é um fato. Você se deprimir e ir para o lado negro é apenas uma crença pessoal sua, não é um fato inevitável. Você já recebeu todos os alertas possíveis e, como lhe disse, sua decisão não vai lhe tramitar pelo caminho da razão. As palavras de nada servirão neste momento. Se quer ressalvar-se, ouça a voz do seu coração. Ele então levantou, beijou minha testa e se retirou, dizendo: que a paz do Espírito Criador esteja com você. Interessante que esse aspecto específico da minha personalidade me acompanhou por diversas vidas, durante os séculos seguintes, até minha última encarnação, anterior a essa atual, quando durante os eventos da Revolução Francesa, o mesmo mestre Kundô, então na personalidade do Conde de Saint-Germain, conseguiu finalmente fazer-me despertar definitivamente para essa realidade, abandonando o mundo das ilusões. Eu então fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Ele estava quase transpondo a porta quando gritei: desculpe pelo espelho! Ele fez um sinal com a mão, demonstrando que não tinha importância, e falou: ele perdeu sua utilidade. Os mestres do mundo maior não falarão mais conosco por intermédio dele. Kundô olhou para o teto, como se estivesse admirando a magnitude da grande pirâmide, e completou: em breve, essa magnífica pirâmide também será destruída. Ela já cumpriu seu papel, sendo palco de grandes serviços prestados à humanidade que viveu aqui por séculos, sempre voltadas para a harmonia e a paz. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 20, o último capítulo, intitulado como Alucinando.